pega o papel e a caneta. E a pergunta que eu quero começar o nosso laboratório de hoje é: o que é uma redação para concurso? Ah, Daniel, eu sei o que é uma redação para concurso. É uma redação lá, a banca vai me pedir, eu vou lá, escrevo o negócio e tal, e é isso ali. Gente, não é. Muita gente se confunde, né, na hora de redigir, na hora de elaborar uma redação para concurso. Eu diria até que redação para concurso deveria ser um gênero específico, porque é uma prática da comunicação que só serve, só atende àquele propósito. E aí é diferente, por exemplo, de textos acadêmicos. Eu tenho corrigido muitas redações, hoje eu tenho o serviço de correção de redações, pacotes, e as pessoas mandam redações, por exemplo, quem é da área jurídica, né? Tem advogado que me manda redação que parece uma petição. E aí, na hora de corrigir, eu identifico até a profissão dele. Falo, você é advogado, está parecendo uma petição. O pessoal da área de comunicação, jornalismo, manda uma redação para eu corrigir, e que uma redação que geralmente não tem problemas com aspectos gramaticais, porque é uma prática da pessoa, ela escreve, mas parece uma matéria jornalística. E não é essa a ideia. Então, você já percebe que a pessoa sabe escrever, por exemplo, uma petição, o advogado ele tem a prática, ele tem essa vivência diária de redigir textos, mas ele ainda não entendeu o que é uma redação para concurso. Ou para quem é da área de exatas, né, da área de ciências, escreve ali, parece um artigo acadêmico. Isso é muito comum, gente, muito comum mesmo, acontece com frequência, tá? Eu diria para vocês, né, para responder a essa pergunta, que uma redação de concurso serve para que o examinador avalie a sua competência de transmitir uma informação, de transmitir uma ideia por meio da modalidade escrita. Tudo bem? Então, uma redação para concurso é a forma como o examinador tem de avaliar a sua capacidade de transmitir uma ideia por meio da escrita. Quando a gente faz a pergunta o que é uma redação para concurso, às vezes é mais fácil responder o que não é uma redação para concurso. Tá? Uma redação para concurso não é uma avaliação de conhecimento do candidato. Tudo bem? Em regra, o examinador não quer que você demonstre o quão PhD você é naquele assunto cobrado. E muitos candidatos cometem esse erro. Pegam um tema que dominam e falam, opa, agora eu estou em casa, agora eu vou arrebentar a boca do balão. E aí coloca uma quantidade de informações técnicas, uma quantidade de informações, eu diria, núcleo, e não conseguem desenvolver, porque na maioria das vezes a redação para concurso tem uma extensão máxima de 30 linhas. E tudo isso que eu estou falando para você aqui, nós iríamos ver mais adiante. Eu vou falar para vocês, eu vou mostrar para vocês como fazer o passo a passo, tá joia? Vamos seguir? Então, espero que vocês tenham entendido. Redação para concurso. O objetivo da redação para concurso é avaliar a sua capacidade de transmitir a ideia pela modalidade escrita. Tá joia? Não precisa mostrar ali o quanto que você sabe sobre o assunto. Ok? Bom, uma outra pergunta também frequente e que a gente precisa responder aqui é que muita gente não se dá conta disso. Para quem você escreve a sua redação? Para quem você escreve a sua redação? Vem para mim. Olha lá, vou te fazer essa pergunta aqui. Você escreve a sua redação para quem mesmo? Já pensou? Porque quando a gente fala em redação para concurso, nós estamos diante de uma prática de comunicação. Você tem um emissor, você tem um receptor. O emissor vai transmitir uma mensagem, correto? E aí você tem que identificar quais são os elementos, quem são as personagens do processo comunicativo para direcionar o seu texto. E eu quero saber de você, você sabe para quem você está escrevendo a redação de concurso? Sim ou não? Aí tem gente que já coloca aqui, eu sei, professor, é para o examinador da banca, aquele coração de pedra, aquele coração peludo que vai acabar com o meu texto. É ou não é?
E, gente, sem brincadeira, eu vou trazer para vocês aqui. Eu participei, trabalhei em uma banca examinadora durante 2 anos da minha vida e já tive a oportunidade, não sei se foi oportunidade, ao certo, mas de corrigir textos em que a pessoa mandava um recado para mim. Caro examinador, desse jeito, mandava um recado para mim. E aí a pergunta é, para quem você escreve a redação do concurso? É para o examinador que vai corrigir a sua redação? Sim ou não? Não, não é para o examinador que irá corrigir a sua redação. Ah, uai Daniel, como assim? Eu pensei que era lá para o mestre, para o doutor, que está corrigindo a minha redação lá na banca. Não é, gente. O examinador da banca, a pessoa que irá corrigir a sua redação, ela irá avaliar a sua capacidade de transmitir a ideia, de transmitir a informação. Para quem? Para um avatar, para um personagem que você deve ter muito claro na sua mente. Quem é esse avatar? Quem é essa personagem? É o chamado leitor médio. Daniel, o que é isso de leitor médio? Como assim leitor médio? Gente, leitor médio é aquela pessoa que consegue compreender, interagir, entender notícias como aquelas disponibilizadas em revistas, em jornais. Não é um leitor acadêmico, não é um decanato, não é um profissional da área. Eu sempre, eu falo para os meus alunos, principalmente nas aulas presenciais, eu falo para eles assim, ó, escrevam para que a minha mãe consiga entender. Daniel, sua mãe? É, a minha mãe. A minha mãe não é professora, minha mãe é dona de casa, é uma leitora média, lê alguns livros, gosta de algumas revistas dela, mas se ela pegar um texto muito rebuscado, ela vai olhar e vai falar, oxi. Então eu falo isso para os meus alunos no presencial. Escrevam para que a minha mãe consiga entender. Então, escrevi a redação, joga a redação em cima da mesa, dá uma lida e fala assim, a mãe do professor entenderia? Se sim, o seu texto está legal. Se não, o seu texto precisa ser revisado. Tudo bem? Guardou essa informação? Porque eu vou cobrar isso de vocês na correção das redações futuras. Tá joia? Então, leitor médio é o seu alvo. E o examinador, ele avalia se você conseguiu identificar quem é o seu avatar, quem é o seu destinatário, o receptor do texto. Tá? Porque é comum, principalmente quando você pega aí áreas exatas, né? A área de saúde, por exemplo, nós tivemos concurso na área de saúde, e aí as pessoas recheiam a redação com termos técnicos. Aí, Daniel, é preciso. Será mesmo que é preciso? Você não consegue fazer uma redação sem utilizar o termo técnico? E se for utilizar, já ouviu falar em aposto explicativo? Torna o seu texto muito mais tranquilo de ser lido. Então, pense nisso. Pense em quem é o seu destinatário. Pense no leitor médio. Pense na minha mãe. Ela precisa entender o seu texto. Tá joia? Então, acredito que a gente já tenha respondido a essa pergunta. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de fazer aqui acompanhando os nossos programas ao vivo. Tá joia? Vamos para frente, vamos para mais uma pergunta. Daniel, como o conteúdo é cobrado? Como o conteúdo é cobrado na redação? Pessoal, nós temos 2 tipos de redação aqui. Quando nós falamos de conteúdo, nós temos redações com conteúdo genérico, e nós temos conteúdo com, aliás, nós temos pedidos, né, provas com conteúdo técnico. Alguém aí já fez redação em que a banca cobrou um conteúdo técnico? Volta para mim, assim, olha só. Já fez alguma redação, algum texto em que a banca exigiu de você um conhecimento específico? Isso é muito comum para alguns concursos, algumas provas que exigem uma formação específica do candidato. Por exemplo, para delegado, pede uma peça, né, processual, por exemplo, um flagrante, um APF.
confeccionar, quem é da área da administração ou para quem pretende fazer concurso, por exemplo, TCU, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas e órgãos fiscais geralmente pedem redações, pedem textos com conteúdo técnico. Eles te disponibilizam uma situação e você precisa adotar uma determinada lei, determinado conhecimento técnico sobre aquilo. Ou até os próprios órgãos, né? Você tem aí os tribunais, quando pedem, exigem, abrem vagas para cargos específicos, área de psicologia, pedagogia, informática, e aí o candidato precisa dominar a área, dominar o assunto da área dele para colocar aquele conteúdo, transmitir aquela informação. Isso é muito comum, Daniel? É muito comum para concursos específicos, para algumas carreiras, fiscais principalmente, e para algumas áreas de formação. Mas a grande maioria dos concursos, das redações, exigem um tema genérico. Daniel, o que é um tema genérico? É um tema em que você não precisa de formação específica para aquilo. É um tema sobre atualidade. É um tema sobre um assunto que está dentro de conhecimentos gerais lá no seu edital. Tem gente que já pergunta assim, poxa, Daniel, olha só, aqui a Maraísa está falando, Daniel, genérico seria atualidade? Atualidades, mas não só atualidades, tá, Maraísa? Não só atualidades. Por quê? Às vezes você tem um tema dentro do conteúdo específico ali do seu edital. Vamos pensar aqui em um concurso para carreiras policiais, por exemplo. Você tem lá direito penal. Nós tivemos aí, hoje eu vou mostrar para vocês aqui, nós tivemos aí concurso para a Polícia Federal, que falava sobre a questão de armas de brinquedo. Armas de brinquedo. Em um determinado tópico, ele falava sobre a legislação que envolvia, né, a situação das armas de brinquedo, ou seja, é um assunto técnico, eu preciso de formação na área? Não. Eu estou estudando para aquele concurso, então eu li a legislação, eu estudei direito penal, eu estudei legislação penal extravagante e eu sei que aquela lei poderia aparecer no meu concurso. Então, ainda assim é um conteúdo genérico? Ainda assim é um conteúdo genérico. Tá joia? Então, são essas duas formas, esses dois tipos. Daniel, eu nunca vi isso sendo cobrado em prova. Eu vou mostrar para vocês dois exemplos de como o conteúdo é cobrado em redação, tá bom? Primeiro, tema genérico. Olha lá comigo. Tema genérico aqui, ó. Essa prova, essa redação aqui, caiu, olha só, gente, para o concurso de agente da Polícia Federal de 2018. Foi o último concurso da Polícia Federal, tá? Nós estamos aí no ano 2020, até então foi o último concurso. O tema, olha o tema, o papel da polícia Federal no aprimoramento da democracia brasileira. O papel da Polícia Federal no aprimoramento da democracia brasileira. É um tema técnico? É um tema específico? Não. Vai falar um pouco sobre a Polícia Federal, claro, mas eu estou fazendo um concurso para a Polícia Federal. Então tá, beleza, eu já tenho que saber mais ou menos quais são as funções da Polícia Federal. Com o que ela trabalha, qual a sua atuação, concordam comigo? Beleza? Aí diz o seguinte, ó, discorra em seu texto, discorra sobre, olha aqui, ó, o papel constitucional e social da Polícia Federal e sua relação com os direitos humanos. Eu preciso ser formado em alguma área para falar sobre isso daqui? Não, porque nós estamos lidando com um tema genérico. E ela falou, vou te dar 4 pontos para isso, tá bom? Depois, número 2, cite contribuições da Polícia Federal relevantes para a manutenção do Estado Democrático de Direito, especialmente relacionadas aos direitos humanos. Pediu para você citar contribuições. Daniel, olha, agora vem uma dica para você, dá uma olhada para mim aqui. Uma dica para você que está estudando para concurso. Prova de agente da Polícia Federal 2018. Eu vou fazer o concurso para a Polícia Federal. Eu tenho que pelo menos saber onde é que eu vou trabalhar? Sim ou não? Eu estou falando isso, parece óbvio, mas, gente, são mais de 15 anos ministrando aulas em preparatório para concurso. E muita gente fala assim, onde é que é, hein? Tá aberta a inscrição, paga bem? Vou lá.
Então você tem que estudar o órgão. Eu vou trabalhar nesse órgão. Opa, peraí, deixa eu ver o que ele faz. Qual a importância dele? Porque foi isso que foi cobrado. Vamos de novo, dá uma olhada aqui comigo. Olha lá. Ó. Cite contribuições da Polícia Federal relevantes para a manutenção do Estado Democrático de Direito, especialmente relacionadas aos direitos humanos. Se você quiser trabalhar na Polícia Federal, você tem que saber citar isso daí. Você tem que ter, pelo menos, estudado. Legal. E o número 3, apresente sugestões de implantação de ações e/ou projetos que possam contribuir futuramente para o aprimoramento da democracia brasileira. Então aqui está falando, gente, olha só, são 2 tópicos aqui, ó. 2 tópicos principais: Polícia Federal e democracia. Esses 2 núcleos aqui no tema deveriam ser apresentados aí na redação. Polícia Federal apareceu aqui no tópico 1 e no tópico 2 e democracia no tópico 3 para você discorrer sobre isso. Lembrando que aqui nós temos um tema genérico. Você que está aí me assistindo, mesmo que não esteja estudando para a Polícia Federal, tenho certeza que se fosse fazer uma redação sobre isso hoje, sairia alguma coisa. Concorda comigo ou não? Beleza. Agora, vamos ver um tema técnico? Vamos ver um tema técnico? Olha só, imagina isso aqui. Isso aqui não foi Tribunal de Contas, né, mas foi TRT 2016 da 8ª Região. Diz assim, claro que tinha um texto motivador antes, tá? Isso aí eu não coloquei aqui para vocês, olha lá. Considerando a integração da gestão da qualidade no cotidiano das organizações, redige um texto dissertativo, pedi um texto dissertativo acerca do seguinte tema: ciclo PDCA. Está preparado para fazer essa redação agora? Eu quero uma redação sobre ciclo PDCA. Agora, vai! Não! Quero ver vocês aqui, ó, que estão acompanhando o programa comigo ao vivo. Vamos fazer ciclo PDCA. Eu sei que um ou outro vai falar, estudei isso aqui, vi lá em administração. Sei como é que faz. Volta para a tela, vamos dar uma olhada aqui comigo, olha só. Ciclo PDCA, apesar de não ser, não exigir uma formação, não ser um concurso para uma área específica, isso aqui caiu lá na prova do Tribunal Regional do Trabalho. E aí olha que legal. Fale sobre o ciclo PDCA, mas olha o número 1. Conceitue ciclo PDCA. O que é ciclo PDCA? Tem que ter informação técnica para isso? Tem que ter conhecimento específico para falar sobre isso aqui? Número 2. Cite e defina as 4 fases do ciclo PDCA. Cada uma dessas letras aqui. O que significa? Tem que citar e definir. O que significa cada uma delas? E 3, apresente o detalhamento das etapas da primeira fase do ciclo PDCA. Primeira fase do ciclo PDCA era para você apresentar o detalhamento das etapas. Muitos de vocês agora devem estar se perguntando, Daniel, o que é isso, PDCA? Mas era um conteúdo que estava previsto para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho, do TRT, tá bom? Então, mas eu quis mostrar para vocês que você precisa ter informação, conhecimento técnico para fazer isso. E aí algumas pessoas às vezes me perguntam, já aproveito para responder, assim, Daniel, mas e se eu chegar no dia da minha prova? Porque o edital diz, tá? O edital fala como é que vai ser a sua redação. Então você tem que já estar preparado. Você fala assim, vai cair sobre alguma coisa do edital. Qualquer coisa, você tem que estar preparado para falar. Agora, vai cair, o tema será sobre atualidades. Atualidades, beleza? Então, o edital diz, muita gente não lê. E se eu chegar na minha prova, por exemplo, hoje, você, e se depara com esse tema aqui? Daniel, me deparo com um tema sobre o qual eu não sei escrever. Eu sei que tem gente me assistindo agora que fala, Daniel, o que é PDCA? Não sabe, nunca ouviu falar em PDCA. Eu sei disso. Como é que você vai fazer a sua redação? É possível escrever sem saber nada sobre o tema? Eu quero que você reflita sobre isso e depois a gente vai bater um papo. Tá joia? Vamos para frente então? Bom,
Aí nós temos a questão, quais são os tipos de texto? Quais são os tipos de texto? Bom, isso daqui você estuda também na disciplina Compreensão e Interpretação de Texto. Os tipos de texto, atualmente falando, são a narração, a descrição, nós temos aqui a exposição, temos um outro tipo chamado argumentação, e ainda temos um tipo conhecido como injunção. Ok? Lembrando, pessoal, lembrando que esses dois tipos, a argumentação e a injunção, essa questão de tipo ou tipologia textual seria a ciência que estuda os tipos textuais, tá? Existem divergências de autores para autores, tudo bem? Também nós temos divergências aí dentro da linguística. Nós podemos dizer alguns autores, e você vai encontrar isso em prova, que faz parte da dissertação. Tudo bem? Já tem gente lá no nosso chat interagindo aqui, falando que é o PDCA, né? Gente, então olha que bacana. Nós temos aqui 5 tipos textuais. Se você já estudou sobre isso daí, você já deve ter lido sobre isso daí para resolver questões objetivas, né? Questões objetivas lá na parte de compreensão e interpretação textual. Agora eu quero saber o seguinte, você aí, quais são os tipos textuais que mais são cobrados em redação para concurso? Cada tipo tem a sua característica. Eu quero que você me diga, eu vou até mudar a cor aqui da caneta, quais são os tipos textuais desses aqui que são mais cobrados para concursos. É comum cobrar uma narração para concurso público? Daniel, mas eu não sei o que é uma narração. O texto narrativo é um texto voltado para contar uma história, para narrar um fato. Geralmente, quando você lê um texto literário, esse texto literário geralmente é um texto narrativo. É isso que eles costumam pedir em prova para concurso? O pessoal já está participando lá. Não, não é. Descrição é cobrado também em alguma redação, algum edital para concurso? Sim, eles cobram o texto descritivo. É muito comum aparecer no edital, certo? É muito comum. Eu vou até voltar aqui, olha só. Se você fosse fazer essa redação aqui, ó, técnica, ó, conceitue PDCA, cite e defina as 4 fases, apresente o detalhamento. Esse texto aqui, ele está pedindo um texto dissertativo, mas você poderia dar uma cara descritiva para ele esse texto, tá? O melhor gênero seria uma descrição. Você vai descrever o que é PDCA, as fases e conceituar a primeira, tá joia? Então, descrição é cobrado. Outro texto também que é bastante cobrado, outro tipo textual que é bastante cobrado é a dissertação, que pode ser chamada de dissertação expositiva, dissertação argumentativa, só de texto dissertativo, como está aqui, ó, só de texto dissertativo, tá? E aí a pergunta que muita gente me faz, Daniel, quando a banca me fala, redige um texto dissertativo, como no exemplo que eu mostrei aqui para vocês,
Eu devo fazer uma exposição ou eu devo fazer uma argumentação? Eu apresento um texto expositivo ou eu apresento um texto argumentativo? E aí a minha resposta para o aluno geralmente é: você precisa identificar qual é o melhor tipo textual, qual é o tipo textual mais adequado para aquela situação. Daniel, mas como é que eu faço isso? E a minha resposta é: com o tempo. Somente a experiência vai te dizer. Eu dou algumas dicas. Você consegue captar algumas informações pelo comando, mas somente a experiência vai fazer com que você compreenda e escolha o tipo textual mais adequado. Tipo textual dentro da dissertação, se a banca cobrar como dissertação, mais adequado para aquela redação, para aquele texto. Tá joia? Então, olha de novo, vamos aqui. Nós temos lá 5 tipos textuais. O primeiro é voltado para o contar da história, né? A descrição é um texto que vai descrever, que vai detalhar, é um texto voltado para detalhes. E aqui, pessoal, olha só, a exposição é um texto em que o candidato, ele transmite ideias. Ideias. O objetivo do texto expositivo é informar. Ele também é chamado de texto informativo. Informativo. E cuidado, por quê? Porque o texto argumentativo, ele também trabalha com ideias. Mas o objetivo do texto argumentativo não é simplesmente informar, transmitir ideias. O objetivo do texto argumentativo é defender. Defender uma tese. Olha lá que legal. Se você for fazer um texto argumentativo, o seu objetivo é defender uma tese. Se você for fazer um texto expositivo, o seu objetivo é transmitir uma informação. Ai, Daniel, isso faz diferença na hora da prova? Faz na sua nota, inclusive. Se a banca esperar de você um texto argumentativo, você vier com expositivo, isso vai impactar na sua nota. Então, qual é a proposta? Aqui eu vou defender uma tese ou eu vou transmitir uma ideia? E digo a vocês, o texto dos tipos textuais trabalhados até agora, o texto argumentativo é o mais complexo de se fazer, não por uma complexidade estrutural, mas porque os candidatos têm pouco contato com textos do tipo. Então, você não vê muito texto expositivo, e aí para produzir o texto expositivo fica mais difícil. Tá joia? Vamos de novo aqui dar uma olhada. E por último, nós temos o texto injuntivo ou a injunção, que é um texto que trabalha com ordens. Tá? O texto injuntivo, ele dá ordens. Você vai encontrar uma abundância de verbos no modo imperativo aqui. Okay? Então, é um texto que vai te dar ordem. Não costuma aparecer muito em prova de concurso. Então, você vai elaborar ou uma dissertação ou uma descrição. Se for uma dissertação, fique atento porque nós temos a exposição e a argumentação. E eu quero mostrar a diferença desses tipos textuais, porque você tem que saber o que fazer e tem que saber também o que não é para fazer. Tudo bem? Vamos para frente. Eu quero que você agora identifique para mim o tipo textual desse parágrafo aqui. Vai lá. 30 segundos para você identificar o tipo textual. Com base no que nós acabamos de falar. O texto é assim: com o balanço do barco, o mar instável e a chuva puseram parte de nosso efetivo enjoado e cabisbaixo. Durante as 4 horas de travessia, com a visibilidade prejudicada, avistamos alcatrazes já relativamente próximos. E bastou chegar um pouco mais perto para esquecermos qualquer mal-estar. A paisagem mudara por completo e olhávamos impressionados as falésias rochosas com 200, 300 metros verticais, assomando diretamente das águas e entremeadas por mantos de vegetação tropical, muito, muito maiores do que imaginávamos. Gente, que tipo textual é esse aqui? Muito bem. Isso daqui é uma narração. Narração.
Ou seja, geralmente não é isso daqui que você precisa fazer em uma redação para concurso. Tudo bem? Está contando a história, nós, né, o que aconteceu com eles. Estavam no barco, está contando a história lá de quando eles chegaram e avistaram aí terra. E esse tipo textual aqui, ó, identifique para mim qual é esse tipo textual. Caiu em prova de um concurso de banco. Caiu, tá? Vamos ver se você está preparado. Qual o tipo textual? Nome científico, ginkgo biloba. Nome popular, nogueira do Japão. Origem, aspecto. E aí? Qual é o tipo textual agora? Exatamente. Nós estamos diante de um texto descritivo. Ou de uma descrição. Está descrevendo o quê? O ginkgo biloba, né? Descritivo, texto descritivo, descreve. É um texto que traz detalhes. Mais uma. Identifique o tipo textual. Quando em determinado momento do dia dizemos, por exemplo, que está quente e úmido, estamos nos referindo ao tempo, ou seja, às condições atmosféricas ou meteorológicas, temperatura, umidade, chuva, ventos, etc., desse momento. Como sabemos, as condições atmosféricas podem mudar de um instante para outro ou dentro de poucas horas, e nesse caso o tempo já não será o mesmo, portanto o tempo é algo momentâneo ou de curta duração. Qual é o tipo textual aqui? Nós estamos vendo um fragmento, né, do tipo, nós estamos vendo um fragmento do texto. E esse fragmento está falando sobre o quê? Ele está falando sobre o tempo. Ele está informando o que é tempo. Então, estamos diante de um texto chamado de texto expositivo. Olha lá, pessoal, texto expositivo. Transmite uma informação, diz o que é o tempo. Então, eu quero que você, olha lá, está dizendo, tempo é isso, ó. Tempo é algo momentâneo. Tempo é algo momentâneo, é o que está dizendo. E aí, só para responder a sua pergunta aqui, lá naquela proposta do TRT, que ele falava assim, redija um texto dissertativo. Lembra? E aí, defina PDCA. Você escolheria a exposição ou a argumentação para fazer? Qual tipo ali? Exposição ou argumentação? Defina PDCA. Diga o que é PDCA. Exposição ou argumentação? Captou a ideia? Esse feeling você adquire com o tempo. Esse feeling você adquire, é uma expertise que você adquire a partir da prática, a partir das nossas aulas também. Importante você ter teoria, porque a teoria é a base. Na hora da prova, você só vai saber escolher o seu tipo textual mais adequado para aquela prova, se você já tiver uma base bem consolidada. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje com vocês no nosso laboratório de redação, tá joia? Então estamos diante de uma exposição, vamos dar uma olhada, vamos identificar mais um? Qual é o tipo textual aqui? Vamos lá. Mantenha sempre medicamentos e produtos tóxicos fora do alcance das crianças, ó. Mantenha, não utilize medicamentos sem orientação de um médico. Leia a bula, não armazene, nunca deixe de ler, evite tomar, não ingira, não utilize, mantenha. Esses verbos aqui são características de um tipo textual chamado de injuntivo. Texto injuntivo. Tá joia? É, texto injuntivo. Não faça isso na sua prova de redação. E esse tipo textual? A beleza é uma arma política sistematicamente usada para a dominação das mulheres. Como o feminismo alcançou vitórias surpreendentes no mundo todo, nada mais previsível do que o recrudescimento dos padrões estéticos para controlar a população feminina, abalando-a psicologicamente. Os mitos da maternidade, domesticidade, castidade e passividade já não exercem a mesma coerção social sobre a vida da mulher ocidental. Foi preciso substituí-los por um padrão de beleza absolutamente implacável para conseguir anular tantos passos dados no sentido da emancipação. E aqui nós temos um texto argumentativo. Argumentativo. Joia? E aí eu te pergunto,
Eu mostrei para vocês 5 exemplos de textos. A minha pergunta é, você acertou todos os tipos? Sim, se você acertou, bacana, você já está um passo à frente dos demais candidatos. Você tem que saber identificar o tipo textual, primeiro, para responder as questões objetivas da sua prova. Segundo, se na sua prova tiver redação e a banca exigir um tipo textual, que ela vai colocar isso lá no comando, você tem que saber identificar e fazer o que a banca pede para você fazer. Tudo bem? E aí eu já disse para vocês que os tipos textuais mais cobrados, joga aqui na tela para a gente anotar. Joga aqui na tela. Mais cobrados em prova de concurso são os textos descritivos, e eu vou colocar aqui os textos dissertativos, ok? Dissertativos. Lembrando aí que dos dissertativos nós temos outros dois, né? Aqui nós temos o dissertativo expositivo, e nós temos o dissertativo argumentativo. Se você ainda me perguntar dos 3 aqui, né, entre descritivo, expositivo e argumentativo, o que é mais comum, eu diria a vocês que o texto argumentativo é o mais comum, tá? É o mais cobrado em prova de concurso. Apesar de não ser explícita essa cobrança. Não é comum a banca falar, redija um texto dissertativo argumentativo. Nem eles fazem isso, né? Não é nem bem claro. Mas em concurso público eles colocam dissertativo e aí você que tem que escolher o tipo, né, mais adequado, se exposição, se argumentação. Tá joia? Vamos para frente? Gente, estrutura clássica do texto dissertativo. Quando eu falo dissertativo, eu estou abordando os dois, ok? Os dois. Estrutura clássica do texto dissertativo. Deixa eu mudar aqui, nós vamos falar. Nós temos 3 partes. Três partes do texto dissertativo. Essa aqui é a estrutura clássica. Provavelmente você conhece a estrutura. A primeira parte é a chamada introdução. Segunda parte, desenvolvimento. Terceira parte, conclusão. Vem para mim. Provavelmente agora você deve estar se perguntando e vai me perguntar se eu preciso escrever adotando essa estrutura. Se eu só posso escrever adotando essa estrutura. E a resposta é não. Não existe um manual de redação dissertativa. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Redação discursiva. Não tem manual de redação discursiva. Tem manual de redação oficial. Então, existem várias formas de se fazer uma redação. Mas a estrutura clássica possui suas vantagens. Escrever um texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, além de outras vantagens, facilita a leitura, facilita a vida do examinador. Por quê, Daniel? Porque ele foi educado, ele foi formado com base nos textos clássicos. Você deve ter aprendido isso na sua escola. Eu aprendi isso aqui na minha escola e eu fui examinador. Então, eu me sinto confortável com o texto clássico, com a estrutura clássica. Permite você abrir as ideias, desenvolver as ideias e encerrar o texto, dar aquele fechamento, mesmo em um texto que cobre diversos assuntos. Então, eu preciso necessariamente, é uma regra? Não, não é uma regra absoluta, não é uma regra. Mas existem vantagens. Daniel, você recomenda escrever o texto clássico? Sim, eu recomendo escrever o texto clássico. Joia? Com raras exceções. E essas exceções nós veremos aqui.
Existem alguns comandos de prova que você percebe que a estrutura clássica não é a mais adequada para aquele comando. E aí você muda a estrutura. Mas, já antecipo, alguns concursos públicos já penalizaram candidatos que não adotaram essa estrutura, que não adotaram esta forma, tá joia? Então é uma questão de prática. Se você conhece, se você pratica, se você aprende a fazer aqui dentro desse modelo, você não vai errar no dia da prova. Então é uma recomendação, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas a minha pergunta é, você sabe o que colocar na introdução? Você sabe o que colocar no desenvolvimento? E você sabe o que colocar na conclusão? Se não, aguarde, porque esse é um dos assuntos, esses, né, são assuntos que nós iremos trabalhar aqui no nosso laboratório de redação. Tá joia? Bacana. Então, eis a nossa estrutura clássica. Dá uma olhada de novo na tela. E aqui, para quem ainda não percebeu, eu já fiz uma dimensão diferente para a introdução. Olha o desenvolvimento e olha a conclusão. Nós temos dimensões diferentes, né? Aqui nós temos, eu diria, dimensão de 1/5. Aqui nós temos dimensão de 3/5 e aqui nós temos a dimensão de 1/5. Então, fazendo essa divisão clássica dentro de 30 linhas, olha lá, 1/5 para a introdução e 1/5 para a conclusão. E 3/5 para o desenvolvimento, que é o momento que você vai falar, desenvolver as ideias. Tudo bem? Daniel, então você está me dizendo que aqui a introdução pode ser um parágrafo que corresponde a 1/5 da minha redação, 1/5 do meu espaço? Sim! Tá, mas o que eu coloco? O que eu coloco dentro desse espaço? O que eu coloco dentro desse quadradinho? Primeiro você precisa entender, dá uma olhada na tela, o que é um parágrafo. Concorda comigo? Sim? Show de bola. Gente, parágrafo, eu diria que é a menor unidade estrutural de um texto. Quando você pega um texto, esse texto ele é dividido em blocos, em unidades estruturais, como esse daqui que eu mostrei para vocês. Então, é uma estrutura, olha o bloco. É uma unidade estrutural. Seria a menor unidade estrutural de um texto. Daniel, peraí, então você está me dizendo que o desenvolvimento é um parágrafo gigante? Não, aqui eu só coloquei para vocês terem noção de dimensão. Dentro do desenvolvimento, ele pode ser um parágrafo? Pode, mas ele pode ser 2, 3, 4 parágrafos. Parágrafo seria a menor unidade estrutural de um texto. E o que eu preciso saber sobre o parágrafo? Bom, primeira coisa, que o parágrafo, ele precisa, vou colocar aqui, ó, ele precisa guardar um recuo da margem esquerda. Ele deve deixar um espaço, um recuo aqui da margem esquerda. A sua folha de redação lá tem margem. E algumas pessoas, vem para cá, algumas pessoas me perguntam, Daniel, qual é o espaço da margem lateral esquerda que eu devo guardar do parágrafo? É um dedinho? São 2? É uma tampa da caneta? Gente, não existe regra para isso. É um espaço diferente dos demais. Então, parágrafo, menor unidade estrutural de um texto, e para você indicar parágrafo, você deve deixar um espaço, mas deixe esse espaço visível, tá? Mantenha um espaço visível. Se você não tiver controle, pode ser a tampa da caneta, ali aquela pontinha da tampa da caneta, pode ser um dedinho, pode. Só não vá começar no meio da linha. E também não comece muito colado, porque isso pode trazer uma certa penalidade para você. Geralmente os concursos dão pontuação para paragrafações. Então, mantenha a distância adequada de um parágrafo. Segunda informação que você precisa ter sobre o parágrafo. Ele gira, vou colocar aqui, ó, gira em torno de uma ideia, núcleo. Ele gira em torno de uma ideia núcleo. Então eu tenho aqui, ó,
uma ideia núcleo. Vou colocar aqui uma ideia núcleo. E essa ideia núcleo vai ser acompanhada de ideias secundárias sobre essa ideia núcleo e até ideias terciárias, se for o caso. Olha lá, vamos imaginar aqui, deixa eu tentar mostrar para você aqui. Imagine que isso daqui seja um bloco, seja uma unidade do parágrafo. Dentro desse parágrafo, dentro dessa unidade estrutural do texto, eu tenho uma ideia chamada ideia núcleo, conhecido também, você deve... Opa, eu coloquei núcleo. Conhecido também como tópico frasal, tá? Vou colocar aqui, ó, ideia núcleo. Opa. Ou tópico frasal. Você já deve ter estudado isso daí, já viu em algum lugar, em algum momento da sua vida. Então, aqui eu tenho uma ideia núcleo ou um tópico frasal e dentro do parágrafo eu também trago ideias secundárias, mas são ideias secundárias da ideia núcleo, gente. Cuidado! Por que, Daniel, você está falando isso? Porque quem participou ali, quem viu ou participa das nossas correções, já deve ter percebido que às vezes o candidato traz mais de uma ideia núcleo dentro de um parágrafo. E aí vem uma regra para você. Quem tiver com papel e caneta e quiser anotar, quanto mais ideia núcleo dentro do parágrafo, mais superficial ele é. Um parágrafo, ele justifica ser parágrafo para trabalhar uma ideia núcleo, para trabalhar um tópico frasal. Então, se eu estou escrevendo uma redação sobre meio ambiente e eu quero falar sobre as queimadas, eu vou escrever um parágrafo falando sobre queimadas. Não, mas eu também gostaria de falar sobre o derretimento das calotas polares. Tá, então o derretimento das calotas polares pode gerar um novo parágrafo. Se não for uma ideia secundária ali sobre queimadas, vai depender do desenvolvimento do seu texto. Sei lá, vamos falar de desmatamento. Então eu tenho um parágrafo para falar sobre queimadas e um outro parágrafo para falar sobre desmatamento. Eu não vou jogar as duas ideias núcleo dentro do mesmo parágrafo, porque senão elas irão concorrer entre elas. Entenderam isso? A unidade estrutural do texto precisa girar em torno de um assunto, de uma informação, de um núcleo. E ali dentro do parágrafo, joga de novo na tela, por favor. Dentro do parágrafo, eu tenho ideias secundárias, mas essas ideias secundárias são todas sobre a minha ideia primária, sobre o meu tópico frasal. Tudo bem, pessoal, até agora? Não posso colocar várias informações, várias ideias núcleo dentro do mesmo parágrafo. Por quê? Ideia núcleo é forte, ideia núcleo concorre entre elas. Então, aqui eu teria um parágrafo, aqui eu teria um outro parágrafo. Tudo bem? Tudo certo? Vem para mim. Estão entendendo tudo até agora? Eu quero mostrar para vocês aqui um modelo de parágrafo, né? A gente está trabalhando aí a estrutura do parágrafo para vocês entenderem que as ideias do parágrafo elas giram em torno de uma ideia núcleo. Por enquanto, guarda isso como ideia núcleo. Daqui a pouco nós vamos trabalhar com teses. Como é que eu elaboro uma tese? O que é uma tese? Por enquanto, basta você ter essa ideia. Vamos dar uma olhada no exemplo daquilo que eu acabei de anotar aqui para vocês. Olha só. Aqui nós temos um fragmento de texto que diz assim: a escrita é o resultado da prática de leitura associada a técnicas de elaboração textual. Ó, de novo. A escrita é o resultado da prática de leitura associada à técnica de elaboração textual. Esses dois elementos são responsáveis pelo desenvolvimento da competência textual, pois não se vislumbra a possibilidade de produzir sem consumir previamente e sem a capacidade técnica de colocar cada palavra em seu devido lugar. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Que dentro deste parágrafo, dentro deste bloco, e eu fiz questão de destacar aqui com amarelo para vocês entenderem que é um bloco, isso aqui faz parte de um texto maior, né? Isso daqui, ó, é a chamada ideia núcleo. Ideia núcleo.
E depois da ideia núcleo, olha o que vem, ó. Esses dois elementos. Que dois elementos que a banca está falando aqui, ó? A banca não, né? O texto está falando. Que dois elementos? Da prática de leitura, olha lá, ó. A prática de leitura associada a técnicas de elaboração. Então, ó, esses dois elementos, falando lá dentro do tópico, são responsáveis pelo desenvolvimento da competência textual, pois não se vislumbra a possibilidade de produzir, ó, sem consumir. Consumir é o quê? Leitura. E sem a capacidade técnica. Capacidade técnica é o quê? A técnica para elaboração textual. Então, observem que essas ideias aqui, depois, são ideias o quê? Secundárias. Ideias secundárias que giram, que orbitam a ideia núcleo, o tópico frasal. Entenderam isso? Bacana? Sim ou não? Sim. Pessoal, eu espero que vocês estejam entendendo tudo, tá? Caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar para mim a sua dúvida, você pode mandar na minha rede social, você pode mandar por e-mail também, tá? Pode mandar a sua dúvida que eu respondo a todos vocês. Nós vamos fechar esse bloco por aqui, nós vamos encerrar a nossa aula por aqui. No próximo bloco, eu virei com a elaboração da redação, com a correção de uma redação, e depois, na outra oportunidade, na outra aula, eu trago para vocês aqui mais teoria. A gente vai dar continuidade a isso daqui. Ou seja, ao longo de todo o curso, você vai ser capaz de identificar e elaborar cada elemento de uma redação. Tudo bem? Tá joia? No mais, eu recomendo que você leia, adote a prática de leitura. Nós acabamos de ver aqui que é muito importante, porque as técnicas de elaboração textual eu já estou passando para vocês. Tudo bem? Tranquilos? Então, desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.